Ai, meu Deus. Tá. Boa noite. Tudo bem? Já era, Vlad? Tá. Peraí. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Bruno Pivetti após a vitória do Guarani por 2-0 contra o Sampaio Corrêa. Tudo bem, Bruno? Antônio Lupe, Rádio CBN. Eu queria que você falasse principalmente o início da equipe, que foi o que determinou o resultado do jogo, e se, na tua opinião, é normal a queda de rendimento no ataque, o comportamento da equipe no segundo tempo. Boa noite a todos, um prazer falar com todos vocês e principalmente para a nação bugrina. Antes de responder a sua pergunta, queria, da parte que me cabe, dedicar essa vitória para minha mãe, homenageá-la, Heloísa Pivetti, que com certeza sempre me ajudou muito e merece essa homenagem e tudo de bom nessa vida. E respondendo a sua pergunta, realmente começamos muito bem. Isso foi algo que nós detectamos nos 2 jogos passados, que não tivemos um bom início. O meu comprometimento aqui, principalmente, é contribuir para fazer uma equipe que represente os torcedores dentro de campo, e com isso nós precisamos sempre começar com a máxima intensidade, com a máxima concentração, para que o jogo seja facilitado mediante a qualidade técnica que os nossos jogadores têm. Então essa intensidade, essa concentração, ela é de suma importância e deu para perceber que esse grande início nos favoreceu e saímos ali com 2-0, né? Depois, é normal que o adversário venha para cima, obviamente eles estavam perdendo de 2-0, existem alguns jogadores de qualidade no Sampaio, não foi à toa que eles viraram um jogo com 1 a menos contra o Juventude, jogando dentro de casa, mas quando eles subiram, principalmente a organização ofensiva, a situação com bola, nós conseguimos defender bem e explorar novamente bem o contra-ataque. Criamos algumas outras oportunidades nesse sentido, tivemos ali a bola na trave do Bruninho no final do primeiro tempo, o jogo poderia até ser um pouco mais facilitado se nós tivéssemos aproveitado bem e feito o terceiro gol. Infelizmente o terceiro gol não saiu. No segundo tempo o adversário se lançou ao ataque, nos ofereceu muitos espaços, nós conseguimos aproveitar, principalmente com a nossa qualidade de passe, a qualidade e a velocidade dos jogadores de frente. Conseguimos algumas boas oportunidades também no segundo tempo, mas o placar se manteve, o adversário também teve uma grande oportunidade na trave, mas o que valeu foi o espírito de luta, o espírito de entrega, e creio que os torcedores se sentiram bem representados pela equipe hoje dentro de campo, e nós vamos trabalhar muito para que essa intensidade seja sempre uma crescente. É claro que num campeonato difícil e competitivo como é a Série B, vai haver oscilações, né, como a gente viu na semana passada, mas o nosso trabalho aqui é atenuar ao máximo essa oscilação de rendimento para que nós possamos oferecer os melhores resultados para o nosso torcedor. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Bruno, é uma resposta que você esperava, né, do time após 2 derrotas consecutivas, algumas críticas também, torcedores desconfiados aí sobre o comportamento do time, principalmente nos 2 últimos jogos. E gostaria também que você falasse, né, sobre o seu sentimento, né, de daqui uma semana, praticamente um derby, né, você que era de arquibancada, vai dirigir o time aí do seu coração e a torcida já no final, já dizendo, o derby vem aí, o bicho vai pegar. É um prazer falar contigo, Washington. Então, as críticas elas são sempre válidas, né? E o torcedor é soberano. O torcedor ele tem o direito de criticar, de aplaudir, mas hoje eu vejo um movimento no Guarani cada vez maior de apoiar a equipe independente daquilo que esteja acontecendo dentro de campo. E nós podemos verificar nesses 3 jogos que nós fizemos em casa que o torcedor jogou junto com a equipe e, consequentemente, por meio dessa simbiose, a equipe conseguiu responder bem, principalmente conquistando as vitórias dentro de casa. Realmente temos uma semana
que vamos investir muito nos ajustes táticos que precisamos fazer. Sabemos a responsabilidade que temos, vamos disputar um dos maiores clássicos aqui do futebol brasileiro, eu conheço bem, né? Sei que a cidade inteira muda, o nível de tensão se eleva em ambos os lados, né, em semana de derby, mas é manter os jogadores focados, tranquilos, para que nós possamos fazer uma grande partida no próximo jogo e, consequentemente, assim, que nós possamos batalhar e muito pelos 3 pontos. Bruno, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória, mas eu queria deixar um pouco de lado a vitória e pedir para você comentar um assunto que está em voga no futebol brasileiro, que é a Operação Penalidade Máxima. Há um jogador do Guarani que foi citado, que é o caso do Porfírio. Queria que você falasse sobre a posição sua como treinador, a sua opinião com relação a tudo isso que está acontecendo aí no futebol brasileiro com essa operação. Essa é uma situação que me entristece profundamente, porque nós que somos do meio do futebol, essa modalidade esportiva significa o nosso sustento e o sustento da nossa família. E a gente sabe que na cultura brasileira, principalmente a figura do treinador, hoje em dia vem sendo cada vez mais fragilizada, justamente por essa cultura de trocas constantes. Então, nós, hoje em dia, é uma minoria que tem grandes rendimentos na profissão. Na maior parte das vezes, a gente trabalha sem estabilidade, e isso é extremamente complexo, principalmente do ponto de vista pessoal. Estamos constantemente em viagem. Até vi uma entrevista muito boa do Maurício Barbieri no Vasco agora, que ele indaga até os jornalistas qual é o preço de você ver o seu filho crescer. E eu sei bem disso, fiquei 20 anos fora de Campinas, praticamente passei aí toda a minha juventude fora, não estando próximo da minha família, abdicando de muita coisa que o tempo não nos traz de volta, né? E eu sei o tamanho da nossa responsabilidade como profissional, e quando nós vemos casos de apostas que possam atentar contra o futebol, realmente entristece demais, mas como eu não sou especialista, eu prefiro entregar toda essa investigação às autoridades competentes. Já vejo um movimento para que sejam reguladas, né, essas apostas, para que isso não aconteça mais e, consequentemente, que os envolvidos sejam investigados, sejam julgados e, se forem realmente culpados, que sejam punidos para servir de exemplo para que isso nunca mais aconteça no nosso futebol. Eu já morei na Europa, já trabalhei por lá, também é uma constante, e enquanto não houve regulação, eles também não conseguiram controlar essa situação. Então é extremamente importante que as autoridades competentes atuem em cima da regulação e principalmente na punição aos culpados. Eu sei que ele foi citado via matéria na imprensa, mas até agora eu não tenho conhecimento se ele foi ou não já indiciado ou foi convocado para algum tipo de acariação. Eu não tenho essa informação. Boa noite, professor. Primeiramente, parabéns pela vitória. Gostaria que você falasse da entrada do Tony, né? Ele saiu por conta de uma lesão e mesmo o Pegorari fazendo bastante partidas boas, quando o Tony pôde voltar às partidas, você voltou a fazer o Tony titular. Gostaria de falar como que foi, né, para você voltar a fazer o Tony titular nessa partida de hoje. As razões que fizeram o Tony sair da equipe titular não foram técnicas, né? Infelizmente ele sofreu uma lesão, ele estava fazendo um bom campeonato, bons jogos. O Pegorari entrou muito bem, deu para perceber nessa semana que nós estamos muito bem servidos nessa posição, né? Isso é uma vantagem, porque nós temos um campeonato e uma temporada muito longa pela frente. É uma posição de confiança que nós precisamos ali de estabilidade, e deu para perceber que o Pegorari foi muito bem nos 2 jogos que fizemos fora de casa, terminou muito bem o jogo do Ituano em casa, mas ali por justiça era normal o Tony regressar à equipe, uma vez que foi sanado o problema que ele teve em termos de lesão. Então era uma situação natural dentro da justiça, da gestão de grupo, que ele retornasse à titularidade. Bruno, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse sobre o Matheus Bueno. Você deu hoje uma primeira oportunidade para ele iniciar como titular. Queria que você explicasse a diferença entre ele e o Anderson na sua equipe. Obrigado.
Valeu, obrigado. Eu acredito que o Matheus Bueno fez uma boa partida, né? Conseguiu oferecer um bom volume de jogo, um bom nível de controle, mas também o Matheus tem uma característica muito importante, principalmente em acordo com as minhas ideias de jogo, que é a verticalidade. Então deu para perceber que ele fez diversos passes verticais, achando os atacantes, os meio-campistas, naquele espaço entre linhas do adversário, as costas do volante, sempre ele conseguia achar um passe, e isso foi muito importante para que nós pudéssemos construir a nossa vitória. O Henderson também vinha muito bem, e da mesma maneira que nós estamos bem servidos, como eu falei na questão anterior, com os goleiros, nós também deu para perceber também que estamos muito bem servidos nas posições de meio campo, e isso só engrandece, só favorece o Guarani como um todo. Boa noite, Bruno. Marcos Rossi, do Portal Futebol Anterior e Rádio Ciência FM. A minha pergunta ela vai em relação à preparação tática do Guarani para o jogo, porque nas últimas partidas o Guarani utilizou uma saída de 3, adiantando mais o Mike. E hoje foi uma fragilidade do Sampaio Corrêa no começo da partida ao lado direito, e onde o Bruninho, mais adiantado, pôde aproveitar. Aí eu queria perguntar se foi uma preparação, se foi pensado ou se foi decorrência do jogo. Não, nós temos algumas variações, algumas possibilidades naquela segunda fase de construção. Então nós temos a saída de 3 com o volante baixando entre os 2 zagueiros e a projeção simultânea dos 2 laterais, oferecendo mais liberdade para os extremos virem por dentro. Também podemos fazer a saída de 3 com os laterais, né? E aí um lateral ficando, a gente espeta o outro, projeta para ele oferecer amplitude. E o Diogo é um lateral construtor, um lateral que constrói muito bem o jogo. Então ele vindo por dentro, a gente oferece amplitude do lado direito com o Bruno José e consequentemente do lado contrário com o Mike. E ali tanto o Mike quanto o Bruninho conseguiram tirar proveito da profundidade e da velocidade que eles têm, e realmente nós criamos muitas oportunidades ali no primeiro tempo, isso ficou evidente, e a nossa equipe nos dá condições de fazer essas variações ofensivas, que é sempre muito importante, tendo em vista aproveitar as vulnerabilidades defensivas do adversário. Boa noite, professor. Cristiano, da Rádio Resenha. Antes da minha pergunta, eu quero enaltecer essa cordialidade, essa sua receptividade comigo, com os amigos de imprensa, muito educado da sua parte. Se falando do jogo, é natural essa oscilação do segundo tempo. O Guarani muito eficiente na primeira etapa, fez os gols, fez o resultado e oscilou. Como trabalhar ou como corrigir essa oscilação do segundo tempo? Obrigado. Essa cordialidade sempre vai ser uma constante, porque eu acho que todos nós trabalhamos a serviço do futebol, e, consequentemente, fazendo o Guarani grande, né, tendo essa reciprocidade e esse respeito entre nós profissionais e a imprensa, só quem tem a ganhar é o futebol, né? Eu, particularmente, procuro sempre pautar as minhas ações no respeito, na cordialidade, e tratar as pessoas exatamente da maneira que eu gosto de ser tratado, né? Então, obrigado aí. E em relação ao jogo, realmente, no segundo tempo nós oscilamos. Alguns jogadores correram bastante, sentiram ali a questão do cansaço. Foi por isso também que nós optamos pelas trocas, né? A equipe está muito bem condicionada fisicamente, mas pelo nível de intensidade que nós implementamos na primeira etapa, era natural que se caísse um pouquinho em termos do desempenho físico no segundo tempo. E, além disso, o adversário se lançou, né, para o ataque, nós conseguimos suportar bem. Acredito que tivemos oportunidade de ampliar o marcador, e se fizéssemos ali o terceiro gol, talvez o ímpeto do adversário diminuísse, atenuasse, mas, no geral, deu para perceber que a equipe está bem treinada em termos defensivos, ofensivos, nas transições, e isso é sempre o mais importante, porque por mais que a gente entre num jogo querendo controlar por meio da posse de bola, ter mais posse de bola que o adversário, no futebol existe uma imprevisibilidade. Dentro dessa imprevisibilidade, ou proporcionada pelos nossos jogadores ou pelo adversário, nós temos que estar preparados para atuar da melhor maneira possível, quando a gente tem a bola, quando a gente não tem a posse de bola, e principalmente a questão da agressividade nos duelos ofensivos e defensivos, que faltou realmente nas partidas anteriores e hoje nós conseguimos verificar.
e para mim o resultado é uma consequência disso. Edson, TV Bandeirantes. O Bruno, eu queria perguntar a você se o time já tem a sua cara, você como estudioso do futebol, se o time já tem aquela pegada que você quer, e se você vai tirar o time da cidade porque é derby, vai treinar fora, vai esconder. Agora o treino já é escondido mesmo, né? O que você vai fazer essa semana? Não, essa semana é aquilo que eu costumo dizer, nós temos que estar preparados para decidir todos os dias. Então, quando a gente entra no campo de treino para executar um treinamento, o que a gente sempre conversa com os jogadores, que eles têm sempre que sair um pouco melhor. Não interessa o quanto, mas é se dedicar ao máximo possível para encarar desde o treinamento como se fosse uma final de campeonato e trabalhar para a evolução individual e coletiva da equipe. Então, quando a gente entra numa semana de clássico, como a gente já está acostumado a decidir todos os dias, não tem que se alterar muito daquilo que a gente faz normalmente, e eu acho que é assim que nós oferecemos tranquilidade aos jogadores para que eles possam ter as melhores condições de rendimento. Então, essa semana a gente continua trabalhando aqui, né, agora o gramado do Brinco de Ouro consegue nos atender, né, para executar também os treinamentos. O gramado, inclusive, parabenizar os responsáveis, principalmente a figura do seu Sérgio, que se dedica muito à questão do gramado, e o gramado ficou excepcional, a diretoria nos proporcionou isso, né? E isso contribui para o bom desempenho da equipe. E agora, nessa semana, é a gente focar ao máximo, fazer aquilo que a gente tem feito, decidir todos os dias para que, no momento que o jogo chegue, nós estejamos devidamente preparados para decidir mais uma vez. Então, essa semana vai ser nesse sentido. Boa noite, Bruno. Eu sou o Victor Freitas, do Bugricast. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o próximo duelo, o derby, só que por outra ótica, né? Porque você é torcedor do Guarani, torcedor de arquibancada. Imagino que você tenha acompanhado derbys da arquibancada, quem sabe até no estádio da rival, quando podiam duas torcidas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do derby para você, de um lado mais emocional. Como vai ser treinar o Guarani num derby e também em vista desse tabu longo que o Guarani tenta quebrar, que já são aí um longo período, né, mais de 10 anos sem vencer no estádio da rival. Obrigado pela questão. Só complementando a questão anterior do Edson, eu acho que a questão do time ter ou não a minha cara é um processo, né? Cada vez mais os jogadores estão se adequando às nossas ideias de jogo, e principalmente a questão ali da entrega, da agressividade, deles colocarem ali o rendimento do Guarani acima de qualquer coisa. Essa agressividade cada vez eu vejo mais. É claro que a equipe ainda oscila nesse sentido, mas é como eu falei, é um processo, nós vamos oscilar durante os jogos, no decorrer de jogo a jogo, mas cada vez mais nós vamos trabalhar para oscilar o menos possível e para a equipe consiga manter esse padrão que nós estamos instituindo aqui no Guarani. E em relação ao derby, é claro que nós sabemos que é um jogo diferente, mas nós não podemos abrir mão do nosso processo de trabalho. Nós precisamos preparar, ajustar a equipe como fizemos nos jogos anteriores, para que nós possamos ter os melhores níveis para desempenhar bem no próximo jogo. Sabemos o tabu que envolve, mas é aquilo que eu digo, assim, todo tabu no futebol ou na vida não foi criado geralmente para as pessoas que estão envolvidas no próximo desafio. Então, como o Guarani não ganhava há anos do Ceará, jogando lá em Fortaleza, nós conseguimos chegar e não utilizamos como âncora, né, como um processo ali de travagem do nosso rendimento, o fato do Guarani não ganhar muito tempo no Ceará. Eu sempre coloco que nós, profissionais do futebol, não podemos estar preocupados ou pensando em tabus. Nós sempre temos que estar preocupados em desenvolver o nosso melhor para ganhar a próxima partida. No final se trata disso. A equipe não traz nenhum peso dos anos anteriores. Vamos trabalhar muito para fazer mais um grande jogo no campeonato e, consequentemente, poder lutar até o final em busca dos 3 pontos. Quando a gente começa a trabalhar, né, e começa a ter ali uma ação profissional no futebol, essa questão emocional se perde muito, né? É claro que o carinho, o respeito, a admiração, o amor que a gente tem pela instituição Guarani, ela permanece. Mas cada vez mais a gente consegue separar o racional do emocional.
Então, as rotinas no futebol, elas são muito semelhantes. Então, eu já disputei alguns clássicos na minha vida, como o Atletiba, o Bavi, lá na Chapecoense, que nós temos ali 4 grandes forças, né? Agora, a minha última passagem na Chape, e eu costumo dizer que a gente tem que ter o máximo de sobriedade possível e não trazer nenhuma pressão externa para os jogadores, porque aí, assim, nós vamos estar muito mais bem preparados, principalmente tendo frieza para ter o melhor raciocínio, a melhor tomada de decisão, mas para a gente competir da melhor maneira. Então, é essa tranquilidade que eu vou passar ao longo da semana para os jogadores. É claro que nós temos consciência que é, sim, um jogo diferente, mas todos nós aqui já estivemos envolvidos em grandes clássicos, e é aquilo, é mais uma final de campeonato para nós, que nós vamos lutar até o final para poder sair com resultado positivo, sempre respeitando os adversários que a gente enfrenta. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Bruno Pivetti. Fechado, senhores. Boa noite e feliz Dia das Mães para todas as mamães aí, tá certo? Bom final de semana a todos.